Então nós evitaríamos muitas barbaridades no Brasil se a Constituição fosse difundida para o povo através do que nós chamamos de educação constitucional. Por este caso, nós vemos que nem o governo, que devia ter responsabilidade em respeitar a Constituição, o faz. Aí, mais uma vez, o cidadão tem que ser não só objeto da Constituição, mas também o agente ativo, o sujeito da Constituição e dos seus direitos, não é isso, professor? Perfeita essa frase do senhor, perfeita. Eu acho que isso aí é o que eu mais pretendo defender, que o cidadão seja o sujeito ativo, aquele que vai fazer a Constituição ter eficácia social, não apenas jurídica, mas social. E é onde nós entramos também na esfera dos direitos sociais. Perfeito. Quais são eles os principais? Olha, direito à saúde. Nós sabemos que o nosso Sistema Único de Saúde tem muitas coisas boas, completando esses seus 20 anos, também junto com a Constituição, mas tem que melhorar muito. O direito social, a segurança, nossa segurança pública tem que melhorar muito ainda. Direito social à educação, à moradia, ao emprego, ao lazer, à previdência social. O artigo 6º traz um rol generoso de direitos, que o cidadão, na medida em que for se reconhecendo neles, vai exigi-los. Por quê? Porque outro aspecto interessante, professor, é que a educação constitucional, ela desperta a consciência tributária. Eu, em sala de aula, falo para meus alunos, vocês acham que um mendigo contribui tributariamente? Aquele rapazinho que está lá no sinal de trânsito pegando moedinha, ele contribui? Sim, porque quando ele vai comprar um pão com manteiga, está embutido no pão com manteiga o ICMS, IPI, um tanto de tributos. Claro. Então, não é só quem declara imposto de renda que é contribuinte no Brasil. Não, aquele mendigo indigente que pega a moedinha e vai comprar o pão com manteiga, ele é contribuinte. Ele está contribuindo com a riqueza nacional. Só esse ano nós vamos superar 1 trilhão de arrecadação de tributos, 1 trilhão de reais. É muito dinheiro. Perfeito. Que dizer dos direitos políticos, professor? Olha, os nossos direitos políticos são também fundamentais de serem entendidos, principalmente no sentido de que todos os eleitos estão representando a nossa vontade. Então, o verdadeiro direito político é entender que o povo é o titular da soberania. O povo é que é o mandatário, o detentor de todo o poder político. Os vereadores, o prefeito, o governador, o deputado estadual, federal, senador, presidente, eles são representantes da nossa vontade. E nós temos o poder de colocá-los e, através do Instituto Impeachment, de retirá-los. Só que são institutos muito pouco discutidos no nosso dia a dia. A beleza da Constituição e da nossa educação constitucional é trazer para o dia a dia do cidadão esses assuntos que têm respeito à dimensão política da vida, que é a mais importante. Sim. Eu cito no livro aquele verso aquele poema do Bertolt Brecht, O Analfabeto Político, que o pior analfabeto que existe é o analfabeto político, porque ele não sabe que o preço do feijão, o preço do aluguel, a prostituta, a vida do menino de rua, depende de decisões políticas. E quando ele toma nojo da política, ele está abrindo mão do poder que ele é o detentor. E ele só vai se interessar pela política conhecendo a Constituição, porque é na Constituição que estão os mecanismos que nos permitem entender a política. Quem é o presidente? Quem é o senador? Qual que é a função? Onde é que está isso, gente? Está na Constituição. Muitos críticos da Constituição de 88 dizem que ela é pródiga em direitos e pouco contemplativa em termos de deveres. É isso mesmo? Não, esse é um equívoco, não, porque a cada direito existe um dever complementar. Não faz sentido o texto da Constituição fala direitos e o rol de... Porque o direito, se é um direito para mim, simultaneamente eu tenho que respeitar esse direito no meu próximo. Claro. Então, a Constituição, nesse aspecto, é muito bem equilibrada, porque os direitos, eles geram, simultaneamente, deveres em relação ao próximo. Correspondentes, né? Nós Correspondentes. voltamos no segundo bloco, analisando a educação constitucional para a democracia e para a cidadania. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o professor Rodrigo Vidal Rangel. Um instante só, voltaremos já. Opinião Minas Especial está de volta. Conversamos com o professor Rodrigo Vidal Rangel. O tema da nossa conversa é os 20 anos da Constituição de 88. Nós situamos a importância da Constituição de 88 para o cidadão, para a democracia, os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos também individuais e coletivos. E deixamos já no ar o segundo bloco, que seria exatamente como pensar a educação para a democracia, professor. Pois bem, a educação para a democracia, ela se assenta na compreensão de que o poder emana do povo
e que vai exercê-lo diretamente ou através de seus representantes. E os mecanismos para esse exercício do poder pelo povo estão previstos na própria Constituição através de diversos direitos, como ao direito ao plebiscito, ao referendo, ao voto, à elegibilidade. Esses mecanismos todos estão presentes na Constituição. Mas eu quero ressaltar, professor Giroletti, que a educação constitucional é a base da democracia. Sem educação constitucional, o cidadão vota no escuro e depois esquece em quem votou, não se interessa, e a culpa não é do cidadão. Ele não entende